nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A gente sabe quanto é importante essa vitória. E conseguiu uma remobilização também pós-Grenal e alguma sequência de derrotas. O Grêmio também que teve 8 desfalques hoje, mas conseguiu esse bom resultado e a gente pôde perceber uma intensidade maior do Grêmio nos dois tempos. Queria sua avaliação dessa partida de hoje, que deu esses 3 pontos importantes nessa busca do Grêmio aí para sair dessa zona desconfortável no Campeonato Brasileiro. Boa noite a todos. Olha, não tenha dúvida que essa é uma vitória que nos traz, acima de tudo, muito alívio, né? Porque nós sabemos aquilo que nós estamos vivendo, o quanto a gente está trabalhando, o quanto, desde que nós chegamos, a gente tem tentado conversar, saber dos atletas e tentando identificar o mais rapidamente tudo aquilo que a gente vê como dificuldade dentro de uma partida de futebol. Então, hoje a vitória era fundamental. Era muito importante para que a gente pudesse voltar a sonhar da forma como a gente sonha todos os dias. Mas depois de uma sequência de derrotas, onde eu tinha visto evolução na equipe e falei isso nas entrevistas e até fui questionado pelos resultados, hoje a gente viu a equipe novamente jogando bem, chutando 25 bolas a gol, o que é uma marca expressiva. Então, diante desses números, eu posso afirmar a evolução. Mas a evolução, ela tem que contar com a somatória de pontos, porque neste momento a gente está necessitado disso. Então, eu vi uma equipe que, mesmo modificada por algumas peças como opção, em outras por suspensão, a gente viu um Grêmio com intensidade nos 2 tempos, né? Alguns atletas aparecendo pela primeira vez desde que eu cheguei aqui, mas que se doaram ao máximo. O grupo de jogadores está de parabéns, o elenco está de parabéns, porque no momento onde a gente precisou resgatar alguns atletas, eles estiveram em campo hoje, deram o máximo que puderam e ajudaram nessa construção de uma vitória que neste momento, volto a dizer, nos traz alívio. Boa noite, Mancini. Bom, aquelas peças que estavam suspensas e em seleções a gente tem ideia, né? Se você puder, eu queria que você relatasse aí quais foram as opções, né, realmente que você fez por opções de mudança de jogo, de perfil, enfim, de característica. E em cima deste resultado e destas trocas, por exemplo, jogadores como o Sarará, como o Wanderson, o que eles agregaram no aspecto anímico para o time, né? E até na questão de mobilidade, de oxigenar a tua equipe, de deixar ela um pouco mais móvel dentro de campo? Então, sempre que você opta por uma equipe mais jovem, certamente você vai ter uma intensidade maior no jogo. Só que, às vezes, no decorrer da partida, você perde em outros aspectos, né? No aspecto de experiência, no aspecto de um abalo emocional, caso as coisas não estejam acontecendo da forma como todos nós esperamos, né? Então, sempre que há trocas, também há um encaixe que muitas vezes ele te gera ganhos positivos ou não, né? A partir do instante em que eu perdi o Cortez, o Thiago e tudo mais, as substituições elas foram quase que automáticas. O Sarará já havia entrado aí no outro jogo, é um atleta leve que me dá uma chegada no campo ofensivo também, um atleta um pouco mais alto, né? E hoje a gente queria deixar a equipe um pouco mais alta em função de nós enfrentarmos uma equipe que tinha dificuldade no jogo aéreo, porque é uma equipe mais baixa, e curiosamente a gente acabou fazendo um gol num lance de jogo aéreo, e a opção de deixar o Ferreirinha e o Douglas Costa de fora hoje foi exatamente para que nós tivéssemos as trocas do segundo tempo. Toda a estratégia montada em cima de um jogo de futebol, ela obedece 90 minutos. Então hoje a gente optou em segurar o Ferreira e o Douglas para que a gente tivesse 2 coisas, né? A troca no segundo tempo e também descansar um pouco os atletas, né? O Douglas não teve ao longo do ano a preparação adequada para que ele pudesse ser exigido em tantos jogos seguidos. Então nós sentamos com o atleta, conversamos da forma como eu sempre faço,
o Ferreira da mesma forma, o Rafinha também da mesma forma. A entrada do Wanderson é exatamente porque ele vinha de uma sequência de jogos e a gente vai ter que fazer isso ao longo do tempo. Agora faltam 8 jogos, nesses 8 jogos certamente a gente não vai ter a mesma equipe em todas as partidas. Isso é bom porque todo mundo vai se movimentar e ao mesmo tempo a gente consegue extrair daquele jogador que entrar mais um pouco, porque ele entrou mais descansado em relação a um pensamento de se escalar a mesma equipe todos os jogos e você, entre aspas, se tornar previsível para o adversário e também você gerar algum tipo de desgaste desnecessário no final de temporada. As entradas do Elias também, a entrada do Elias também se deve ao fato da gente tentar povoar um pouquinho mais a área com um atleta acostumado a fazer gols. O Campas também tem essa forma de jogar, um atleta que se aproxima muito da área. Em vários momentos a gente teve 4, 5 jogadores dentro da área, o que era uma dificuldade nossa. Então acho que consegui aí explicar as alterações e a estratégia montada para o jogo de hoje. Mancini, sobre o aspecto que você falou muito nos últimos tempos, nas últimas entrevistas, de buscar um time que não só tivesse desempenho, mas também conseguisse resultados. Até com base nas trocas que você fez, por uma meritocracia que você prega, esses jovens que entraram hoje, eles têm algum tipo de vantagem em relação aos atletas mais experientes que estavam jogando e não estavam conseguindo ter resultados? Esse jogo hoje contra o Fluminense deu vantagem para os atletas que começaram a partida? Então, ninguém tem vantagem, ninguém está na frente de ninguém. Nós vamos jogo a jogo e é importante que todos os atletas saibam disso, porque nós temos que mobilizar o clube em busca dessas 6 vitórias que ainda nos faltam, 5 vitórias que ainda nos faltam. É importante que haja uma mobilização. E quando você escolhe 11 atletas somente, você está, entre aspas, gerando uma desmobilização em mais 20 jogadores. E eu não posso pensar dessa forma. Eu preciso que todo mundo dê as mãos nesse momento. Isso não quer dizer que dentro da estratégia montada para cada partida, eu vou simplesmente fazer as trocas de uma forma generalizada ou sem pensar naquela estratégia do jogo, não. Mas é importante que todo mundo esteja apto a entrar. Por quê? Porque o Grêmio vai jogar a cada 72 horas. Então é importante que a gente tenha fôlego, que tenha força física, que tenha velocidade. Você não vivenciar aquilo que nós vamos vivenciar, porque todos nós já sabemos a história, e você não ter força no jogo, você tem que ter força, né? Esses atletas jovens, eles foram importantes hoje numa etapa do jogo, eles cumpriram a missão deles. Após a entrada do Douglas, do Ferreirinha e de outros atletas, a gente ganhou um pouquinho mais e incorporou um pouco mais a equipe. Mas no primeiro tempo, a gente forçou, finalizou, nós tivemos várias oportunidades de gol, talvez o placar mais justo hoje não fosse 1-0, mas a gente entende que até mesmo este momento emocional de todos os jogadores faz com que às vezes haja um pouco de ansiedade na hora de você definir uma jogada e que muitas vezes é prejudicial naquele momento, porque você poderia ter um pouquinho mais de calma. Mas o momento pede isso, pede velocidade, agilidade, pede potência, e quando você joga dessa forma, você tem uma tendência também a ser ansioso em muitos lances. A gente tem que tentar buscar o equilíbrio, porque nossa campanha daqui até o final vai exigir muito equilíbrio da equipe. Mancini, boa noite. Eu queria saber o que você espera para o final de semana, já que é um jogo contra o seu ex-clube, se é uma vantagem, já que você conhece bem o elenco e o clima até mesmo
para esse jogo que é decisivo, que a partir de agora aí, ou dos últimos jogos, todas as partidas são decisivas para o Grêmio tentar sair da zona do rebaixamento. E uma curiosidade também em relação ao lance do gol, que você tinha chamado o Darlan, e foi justamente depois de um erro do Sarará, um passe errado, chamou o Darlan e começou a conversar, acredito que iria substituir o Sarará. E aí depois você segurou a substituição. Queria que contasse essa curiosidade aí para o torcedor também. Obrigado. Isso, na verdade o Sarará não ia sair porque ele errou um passe, né? Porque eu não posso, diante de um passe errado, punir um atleta dessa forma. Não, ele já havia me avisado que já estava puxando as duas panturrilhas, então naquele momento eu tinha ainda duas mudanças, né? E 4 substituições, então eu não poderia tirar apenas um jogador, porque senão eu perderia a possibilidade, ou teria que fazer na última a mexida de mais peças, né? Então por isso eu chamei o Darlan também, mas curiosamente ele faz a jogada do gol. A partir do momento em que ele fez a jogada do gol, o atleta, óbvio que ele se enche de entusiasmo, e eu deixei que ele ficasse um pouquinho mais no jogo. Era importante naquele momento que nós tivéssemos o equilíbrio emocional da partida, aí eu não estou falando especificamente de cada jogador, mas da partida, e quando você faz o gol, você readquire isso, todos os atletas ficam mais confiantes, convictos de que estão fazendo certo, que estão ganhando a partida. Então foi muito mais nesse sentido. Falando especificamente da função do Sarará, ele exerceu uma função que por isso a escolha por ele. Ele, além de dar respaldo para o Wanderson, que eu queria que usasse o corredor lateral direito mais vezes, e por isso a escolha do Elias jogando em cima do quarto zagueiro, perto do Diego Souza, exatamente para que o Wanderson tivesse terreno ali. E o Sarará seria o homem responsável para dar cobertura caso o Wanderson subisse muito no início do jogo. Não aconteceu tanto isso na partida, né? Porque no início do jogo a gente acabou optando por um jogo mais do lado esquerdo, com o Diogo Barbosa e com o Alisson. Aliás, o Diogo também, um atleta que não vinha jogando há muito tempo, fez um bom jogo.